Hoje nós vamos falar na festa de São Pedro de São Paulo e o início da nossa homilia poderá ser um pouco estranho. Mas se você prestar bem atenção, você vai ligar, a gente vai tentar coligar com o que eu pretendo defender. Qual o grande debate no contexto social atual? É a inteligência artificial. E a inteligência artificial é uma ferramenta muito boa, muito positiva e nos ajuda em muita coisa. Ela funciona quase que como uma enciclopédia. Você entra no ChatGPT ou em alguma outra plataforma, digita aquilo que você quer, pergunta e ela faz a pergunta para você. Ou responde a pergunta para você. O problema é que a inteligência artificial ela pode também substituir o homem naquilo que deveria ser próprio dele. Então, por exemplo, a molecadinha da escola aí, ó, que está tudo feliz agora que está de férias, tem gente que usa o ChatGPT para fazer trabalho de escola. Isso não vale, hein? No meu computador lá, se alguém entregar trabalho feito no ChatGPT, ele já pega na hora. Muito bem. Então, a ideia é que algumas coisas começam a ser substituídas de alguma forma para facilitar a vida do homem. Aqueles processos que duravam muito, por exemplo, montar uma palestra, você dá os comandos e o ChatGPT lá, ou a inteligência artificial, ela monta para você tudo direitinho, o que vai acontecer, monta, enfim, é uma coisa interessante, não é um problema. Mas qual é o perigo que se está por trás disso aqui? O perigo que se está por trás disso é viver dentro de um mundo de informações que são muito claras, mas que muitas vezes substitui o nosso ser, ou seja, a nossa presença, o fato de que nós somos chamados a dar algumas respostas em primeira pessoa. E na vida espiritual, isso é muito sério. Por quê? Porque nós corremos o risco de fazer da nossa vida espiritual uma espécie de inteligência artificial, onde tem perguntas e respostas claras. Por exemplo, tem um paroquiano nosso, ele em geral vem na missa da manhã, o Renato, ele montou uma inteligência artificial com um catecismo. Então você faz uma pergunta qualquer lá e na hora já te dá a resposta bonitinho, arrumadinho do catecismo. A gente está fazendo os testes, muito interessante, vale a pena, legal, bacana isso. Só que aquilo que se espera do homem não é viver somente no mundo de informações. Por quê? Porque ainda que o homem saiba tudo aquilo que existe, uma coisa lhe falta, a abertura ao mistério. Porque a nossa razão é bela, grande, profunda e deve ser utilizada, mas ela só é rendido honra à nossa inteligência, à nossa razão, quando a razão compreende o mistério que ela envolve. Ou seja, e a abertura dela para as coisas grandes. E por isso, a vida espiritual nossa não é uma vida de informações. E não pode ser uma vida baseada segundo algumas coisas que são muito claras. Se você entrar no ChatGPT lá e perguntar quem foi o primeiro Papa, provavelmente vai responder, o primeiro Papa foi Pedro, no ano tal, vai dizer tudo direitinho. Isso aqui é informação. Está tudo bem, não tem nenhum problema. Se perguntar quem foi Jesus Cristo, vai dar lá direitinho a questão e tal. Só que não é suficiente. E por que não é suficiente? Porque ao cristão se espera uma resposta em primeira pessoa. E não uma resposta que é uma informação decorada, mas uma resposta que inclua a fé. E que demonstre aquilo que realmente ele acredita. E é a primeira parte do evangelho de hoje. Jesus pergunta para os apóstolos, que dizem as pessoas sobre, uns dizem que você não sei o quê. E Jesus depois muda a pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? Isso é uma coisa muito importante. Porque se espera uma resposta profunda, em primeira pessoa. E essa resposta, um grupo, um elenco de informações, nunca vai ser capaz de dar. Porque a resposta que se espera é uma resposta que nasce da nossa experiência, que nasce do profundo do nosso encontro com Cristo. Uma resposta que, dada em primeira pessoa, encontra o seu... Qual que seria a palavra correta? Bom, encontra a sua realização dentro da experiência eclesial. E por isso, o cristão não é uma ilha que vive por aí, separada, enfim, mas é alguém que dá uma resposta de fé profunda e fixa a vida nessa resposta de fé, sobretudo na relação com os irmãos. Ano passado, quando eu cheguei e celebrei esta festa de São Pedro e São Paulo, eu fiz uma apologia à Cátedra de Pedro e falei sobre Papa Francisco. E por que eu tinha feito aquilo? Porque quando eu cheguei aqui no Brasil, comecei a perceber
que muita gente estava indo numa ideinha aí, numa onda de crítica à figura do Papa, alguns aí que nem diziam o nome do Papa, o Bergoglio, uma falta de respeito tremenda, uma ideia de que existe uma sede vacantista, uma coisa estranha. Então eu fiz uma homilia muito forte contra isso e afirmando a nossa fé. O Papa Francisco é o Papa, ponto. Lembro com muita clareza que no final da missa, muitas pessoas mais anciãs, sobretudo, vieram para mim muito emocionadas, agradecer. Padre, muito obrigado pelo que o senhor falou, porque eu estava perdido, eu estava perdida, eu não sabia mais o que falar, para onde ir, porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, mas eu percebo em mim que o Papa Francisco é o Papa. Pronto. Mas por quê? Porque essa é uma resposta de fé, não é uma resposta de informação. Ou seja, um ateu pode dizer a mesma coisa que você, que o Papa Francisco é Papa. Isso é um dado de realidade. Mas nós cristãos afirmamos isso dentro de uma fé, não por uma informação que nós recebemos. E aquilo que Jesus Cristo fala para Pedro é para nós também. Bendito és tu, Pedro, porque não foi um homem que te revelou isso, mas o meu Pai. E as revelações da fé que nós recebemos é por uma graça especial de Deus. E quando nós queremos negar estas graças, nós perdemos a inteligência da fé e passamos a viver segundo informações da fé. E não é isso a que nós somos chamados. A inteligência da fé significa dar um consentimento ou um assentimento com tudo aquilo que nós somos. Não é só uma informaçãozinha que compõe no meu cabeçário ou no meu beabá do catolicismo. É algo que eu acredito profundamente e que ainda que as coisas não vão da maneira como eu imagino, eu afirmo, porque quem comanda a barca é Jesus de Nazaré. E se ele quis lá o Papa Francisco, é o Papa Francisco e pronto, acabou. Ai, padre, isso é não é imposição, isso é a abertura da nossa inteligência. Isso não é o fechamento. Porque aí nós vamos começar a perceber que ainda e quando nós proclamamos a fé em primeira pessoa, nós a vivemos dentro de uma comunidade. E esta comunidade necessita desta grande graça impressionante que é os apóstolos, o que são os apóstolos, com a presidência de Pedro, com os demais apóstolos. E aqui na nossa diocese nós temos hoje o Dom José, temos outros 2 apóstolos, que é o Dom Fernando e o Dom Marcelo. E eles que possuem o depósito da fé são aqueles que confirmam a minha experiência para que eu possa andar de acordo com aquilo que o Senhor me propõe. Eu não estou aí divagando no mundo de maneira sem saber onde ir. Em primeira pessoa, convivo dentro de uma comunidade. Dentro dessa comunidade, eu tenho pessoas que me colocam me confirmam dentro do caminho. E essa é a função de Pedro. E aqui é a inteligência da fé. Não são informações pré-estabelecidas, mas é um consentimento, um assentimento profundo do nosso ser, aquilo que nós acreditamos verdadeiramente. Isto é a grandeza da nossa vida. Isto é a beleza do ser cristão. E nós, junto com os apóstolos, abraçamos o mesmo destino, que é o destino do céu, da igreja celeste. E é muito interessante que, quando você for na Cabala Sistina está lá Cristo, que está com a mão assim, faz assim, e abaixo de Cristo está Pedro. E Michelangelo foi muito inteligente. Ele simplesmente desenhou São Pedro entregando as chaves para Jesus. Porque aquela cena é a cena do juízo final, a cena do Apocalipse. Pedro já não vai precisar mais usar as chaves naquele dia. Agora nós estamos com Cristo. E aí, se nós seguimos Pedro, certamente nós entraremos no reino dos céus. Esta é a ideia. E isto é o que isso é o que dá para nós a grandíssima capacidade de sermos cristãos. Porque nós estamos uns com os outros e temos aqueles que receberam a graça de Cristo e que nos colocam dentro de um caminho. Você pode não concordar com o Papa? Pode, e não é nenhum problema. Só que nós fazemos isso dentro de uma dimensão filial. O filho pode discordar do pai? Pode, mas é óbvio que quando for conversar com o pai, conversará com muito respeito e conversará dentro de uma posição de filho. Não querendo, porque você está errado e... Quem é você? Calma. O teu pai e a tua mãe sabem muito mais do que você. E, portanto, o filho pode chegar e dizer ao pai e à mãe, olha, não entendi isso aqui, ou isso aqui me parece errado.
mas dentro de uma posição de filho. Quando nós queremos ser maior do que o Papa e queremos enquadrar o Papa e Pedro e São Paulo segundo a nossa ideia, nós deveríamos sentir uma grande vergonha. Porque quem é que somos nós diante da igreja e diante da vontade de Jesus? Tu és Pedro. É Cristo quem falou isso. Não é a minha inteligência que falou isso. E nem a minha inteligência artificial que fala isso. Quem fala isso é o próprio Deus em Cristo. Tu és Pedro. E ao ver o Papa, então nós estamos vendo as palavras de Cristo que estão sendo atualizadas naquele momento, que está naquele momento. E, querendo ou não querendo, é uma coisa muito incrível, assim. Várias vezes eu tive a oportunidade de estar com o Papa e de fato o coração bate diferente. Tem alguma coisa estranha naquilo ali. Uma coisa muito transcendente, é uma coisa que tira um pouco a respiração e que a gente percebe que tem algo diferente naquilo ali. Não é uma coisa qualquer, é o Papa que está ali. É a palavra de Cristo que está sendo atuada naquele momento. E nós queremos muitas vezes sermos orgulhosos de pensar que o Papa é isso e aquilo. Agora, qual que é o ponto que eu quero defender aqui? Saia das informações de inteligência artificial. Dessas informações que muita gente por aí, porque tem uma câmera de celular e um canal no YouTube, acha que estão falando o correto. Olhe para a sua fé e não tenha medo dela. Se a sua fé diz para você, o Papa é Francisco, pronto. Olha quanto muda dentro da gente. Olha quanto dá leveza no nosso coração. Quando a gente abraça aquilo que a nossa fé nos comunica. E a fé é graça, é Deus que nos dá isso. E é por isso que nós ficamos felizes. Ai, padre, mas às vezes eu acho difícil, o Papa falou uma... Não tem problema, você pode escrever para ele. Piazza San Pietro 100, 0001, Vaticano, VA. Pode escrever, não estou brincando não. Você escreve lá a cartinha para o Papa. Papa, na condição de filho, gostaria de dizer para o senhor que eu não concordei quando o senhor falou isso aqui. Não tem problema, isso é bonito. Isso é Santa Catarina de Siena fez isso. Ou seja, só que ela beijava o chão onde o Papa pisava. Mas na hora de corrigir o Papa, ela corrigiu o Papa. E não teve nenhum problema. E na história, inclusive recente da igreja, vimos pessoas que corrigiram o Papa. O finado cardeal Cafarra, meu amigo pessoal, e eu sei porque eu vi isso acontecer, ele corrigiu o Papa, mas na posição de filho. E quando disseram para ele que ele tinha rompido com o Papa, que não sei o quê, o cardeal Cafarra usou, no Correio da Sé, ele usou uma frase muito forte: prefiro que alguém me calunie dizendo que eu tenho uma família escondida do que alguém diga que eu não vivo a unidade com Pedro. Olha a profundidade do cardeal Cafarra. Ou seja, a unidade com Pedro era a coisa mais importante para ele. E ele foi fiel isso até o fim, até o dia da morte dele. Eu estava lá, eu vi a fidelidade dele ao Papa. E mesmo quando ele não entendia algumas coisas que o Papa dizia, ele não teve problema de escrever ao Papa e de ajudá-lo e de aconselhá-lo. Isto é a igreja. A nossa fé, que ela é vivida em primeira pessoa, mas ela só tem sentido dentro de uma comunidade. Porque é esta comunidade que comunica a minha experiência. E, portanto, nós vivemos aqui. E isto aqui é uma inteligência que não é artificial. É uma inteligência verdadeira. Porque toma em consideração todos os dados da realidade, mas concebe que nesses dados de realidade tem uma ação do Espírito que eleva o nosso modo de ser. E isto aqui acontece quando nós somos confirmados na nossa fé pelos apóstolos, que nos colocam dentro de um caminho para viver a vida com Deus. Não gostaria nunca de estar na pele do Papa e tão pouco de estar na pele de um bispo. E por quê? Porque quando chegarmos no céu, nós vamos, eles, mais do que eu vou ter que responder aqui pela Chácara Santo Antônio. Já é bastante gente, né? Imagina que o bispo vai ter que responder pela Diocese de Santa Amaro inteira. E o Papa vai ter que responder pelo mundo inteiro. Confirmou os meus na fé? Imagina que quando Cristo perguntar isso para Pedro, perguntar isso para o bispo, você foi responsável pela fé das pessoas que eu te confiei? Eu vejo aqui a dificuldade que eu tenho de colocar vocês no trilho, até eu de entrar no trilho também, né? Mas em todo caso, a dificuldade que é, imagina
para o Papa, imagina para um bispo. E aí, aquilo que se espera de nós, o uso da inteligência da fé, é aquilo que está na primeira leitura. Eles rezavam por Pedro quando Pedro estava preso. Será que nós rezamos pelo Papa? Será que nós fazemos de tudo para que a imagem da igreja seja sempre bonita diante das pessoas? Será que temos esta obediência filial, que não é uma submissão idiota? A obediência filial significa que nós estamos dentro de uma relação bonita. Quem é o pai aqui, a mãe? Eu vejo aqui, né, na missa, papai e mamãe com os filhos aqui, que essa é a nossa relação na igreja, ou seja, é relação filial, bonita, gostosa, que vale a pena ser vivida. Portanto, saia fora desse pessoal aí que se acha inteligente, que ficam falando contra o Papa, que não chama o Papa de Papa, que diz que tem a sede vacantista. Isso não está legal. A nossa fé diz tudo o contrário. Isto é a inteligência. E isto aqui, a inteligência artificial, nunca poderá informar para nós. Será você, na sua experiência pessoal, dizer em primeira pessoa a grandeza daquilo que você foi chamado a ser. E você é católico, apostólico e faz parte do rito romano, que é presidido pelo Papa Francisco. Que Maria Santíssima nos ajude e que possamos descobrir a grandeza de estarmos fundamentados na fé dos apóstolos. Que assim seja. Amém.